Bom dia, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como passamos o final de semana? Bem, hoje nós vamos dar início ao nosso assunto da segunda unidade do livro de ciências. Então, nosso assunto, você vai abrir aí a página 67. Nosso assunto será estudado da página 67 até a página 69, certo? E o nosso assunto da segunda unidade será os animais e suas relações. Como fazemos sempre em nossa sala de aula, você vai escrever em cima aí do título, início da segunda unidade e a data de hoje, certo? 18/5/2020. Então, iremos estudar da página 67 a 69 os animais e suas relações. Como os animais podem se relacionar com os das mesma espécie e também com de espécie diferente. Então, podemos verificar na página 67 que os animais são seres vivos que possuem a capacidade de se relacionar tanto com os iguais da mesma espécie como de outra espécie. Essa relação acontece porque eles precisam ir em busca de alimentação, reprodução e proteção, certo? Então, nessa relação, nessa parte da página 67, existem dois tipos de relações, a positiva e a harmônica. Quando essa relação entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente, ela se beneficia com todos os animais envolvidos ou apenas um deles, sem prejudicar o outro, certo? Então, tanto faz ser da mesma espécie ou de espécie diferente. Mas que quando ela beneficia os dois ou apenas um, ela é chamada de positiva e de harmônica. Significa que deu tudo certo e que existe uma harmonia entre esses animais. Não é? A harmonia é quando a gente consegue trabalhar junto e entrar todo mundo num contexto, não é? Todo mundo aceitar aquela opinião, né? Um exemplo. Aí, como por exemplo, temos também as sociedades. Então, nessa página 67, existe a relação positiva e harmônica. Quais são? Aquela que beneficia os animais envolvidos, para não prejudicar, quando ela não prejudica o outro, ou apenas um só, certo? Temos também o exemplo da sociedade, que ela já é na página 68. Nas sociedades, os animais da mesma espécie se organizam e colaboram. Quer dizer que essa já é outra forma dos animais se relacionar. Eles todos em conjunto da mesma espécie, eles se organizam para uma realização de atividades para a sobrevivência deles e proteção. Como é o caso aí das formigas que nós estamos vendo nessa imagem. Nós sabemos que as formigas elas trabalham sempre em conjunto. Então, aí existe uma sociedade entre elas. Elas mesmas se organizam, cada uma tem o seu serviço de carregar as folhas, os alimentos, se protegem contra outras espécies, não é? As formigas soldados, tem um exemplo aqui, são as maiores do que as operárias. Quer dizer, as operárias são aquelas que trabalham carregando sua alimentação. Os soldados são maiores, então eles ficam verificando as formigas operárias. A formiga rainha é a grande e a que põe ovos. Então, nessa relação, todos são beneficiados, porque todos trabalham em conjunto. Nenhum prejudica a outra. Outro exemplo também, continuando na página 68, outro exemplo da sociedade positiva é o equilinismo. Já nesse tipo de associação, apenas um dos animais são beneficiados e o outro não sai prejudicado.
Então, nós temos aí o exemplo do peixe chamado Fierasfer, que vive dentro do corpo do pepino do mar. Então, ele vive dentro do pepino do mar, certo? Então, ele não prejudica o pepino do mar, porque ele sai de dentro do corpo, no caso do pepino do mar, para ir em busca do alimento e retorna. Após ele se alimentar, ele retorna para dentro do corpo do pepino do mar. Então, o pepino do mar é uma espécie de proteção para proteger este peixe. No caso, ele só sai para se alimentar, certo? Então, ele não prejudica o pepino do mar. Então, nós temos aí a imagem desse peixe Fierasfer e o do pepino do mar. Continuando na página 69, quando ocorre o prejuízo entre uma das espécies que se relaciona, dizemos que essa relação é negativa e desarmônica. Quer dizer, é uma relação ruim, não é? Como, por exemplo, citamos o parasitismo. O parasita é o que é? Um exemplo. É o carrapato, que ele vive no corpo de um animal, do cachorro, de uma vaca. Então, ali ele prejudica, há consequências para os animais, pode chegar até a morte. O carrapato, ele se alimenta do sangue do animal. Então, essa não é uma relação boa, é uma relação ruim, negativa, por conta que ele pode chegar à morte do animal. Então, a pulga é um parasita que vive sob o corpo do cão e se alimenta de seu sangue. Do cão, de uma vaca, né, do boi, certo? Aí nós temos também outro exemplo na página 69, continuando. As lombrigas e os vermes são parasitas que vivem no interior do corpo dos animais, inclusive de nós, seres humanos. Quando a gente não se cuida, não lava as mãos direitinho, né? Tudo que pega, coloca na boca, então pode ocorrer a gente ficar com esse parasita em nosso corpo, né? Esse hospedeiro, que também pode nos levar à morte, certo? Então, continuando nosso estudo, vamos responder a nossa página 70 e 71. Lembrando de escrever casa e a data de hoje, 18/5/2020. A primeira questão, você vai pintar onde o animal está escondido. E baseado no quadro acima, você irá responder as respostas. Qual foi o animal que você encontrou? Escreva algumas características desse animal. C. Como funciona a organização social deste animal. Certo? E terceiro, na página 71, também você escreve casa e a data de hoje e vai completar os espaços com as alternativas corretas. Certo? Na quarta questão, você vai escrever H para a relação harmônica, D para a desarmônica. O que é a relação harmônica? Uma relação boa, que o animal ele pode conviver bem tanto com o da mesma espécie ou quanto de outra espécie. Desarmônica é aquela que um animal pode prejudicar o outro, certo? Então, ele não pode conviver com todos os tipos de animais. Certo, meus amores? Lembrando que vou deixar um e-mail nas observações abaixo para a mamãe mandar a foto de seu exercício da página 70 e 71 para eu fazer a correção. Um beijo, fiquem em casa e se cuidem.